Por que é que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? A destruição da cidade com fogo vindo do céu nos faz lembrar das palavras do apóstolo Pedro, que disse que a terra seria renovada pelo fogo após a segunda vinda de Cristo, que estabeleceria o seu reinado eterno numa criação renovada. Os pecados de Sodoma e Gomorra devem nos fazer considerar os pecados presentes em nossa nação e no mundo. Há um limite estabelecido por Deus para que a sua graça dê lugar ao seu juízo. Abraão, homem justo diante de Deus, intercedeu por essas cidades, pleiteando com o Senhor para poupar a terra se ao menos um número suficiente de justos fosse encontrado. Deus, em sua infinita misericórdia, concordou em não destruir as cidades se apenas 10 justos fossem encontrados. Entretanto, a depravação dessas cidades ultrapassava qualquer expectativa. Não foram encontrados nem mesmo 10 justos entre seus habitantes. Somente Ló, sobrinho de Abraão, e sua família foram considerados dignos de serem poupados. Os anjos do Senhor visitaram Ló, alertando-o sobre o iminente julgamento divino e instruindo-o a fugir para salvar sua vida e a vida de sua família. A ruína dessas cidades foi um lembrete terrível da justiça de Deus e da consequência inevitável do pecado. A história de Sodoma e Gomorra permanece como um alerta solene sobre os perigos da depravação moral e a inevitabilidade do julgamento divino. É uma lembrança de que, mesmo em meio à escuridão do pecado, a misericórdia de Deus está sempre presente para aqueles que buscam a sua graça e retidão. Os demais certamente serão alvo do justo e inevitável juízo de Deus. Em relação ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra, acredita-se que o evento foi uma calamidade natural, mas provocada pela vontade divina, que fez acontecer exatamente o que aconteceu. Sabemos que naquela região do mundo havia terremotos frequentes e alguma atividade vulcânica. A lava escaldante naturalmente dava início a incêndios secundários nos poços naturais de betume que existem na região. Assim sendo, havia fogo vindo de cima e fogo vindo de baixo. O enxofre e o salitre até hoje são produtos químicos naturais encontradiços nas margens do Mar Morto. O fogo e o enxofre são elementos químicos que são usados aqui metaforicamente para indicar qualquer tipo de julgamento. O Senhor subverteu aquelas cidades, como também a região inteira, de maneira tal que qualquer coisa que crescia no solo ou qualquer pessoa não poderia ter sobrevivido à calamidade. O versículo aponta para a destruição absolutamente completa, com a notável exceção de Ló e seus familiares. Mas embora tão completa, a destruição não atingiu Zoar, porque para ali Ló havia fugido. Estrabão mencionou que naquela área tinha havido antes 13 cidades, o que é bem possível. A Bíblia enfoca sua atenção sobre 4 delas, talvez as principais. O texto de Gênesis 19 tem nos ensinado muitas coisas. Hoje, eu gostaria que você pensasse sobre tudo o que vimos ao longo da semana e chegasse à conclusão de qual estilo de vida você tem seguido. O estilo de vida de Abraão ou Ló. Tanto Abraão como Ló são chamados de justos no Novo Testamento. 2 Pedro 2, versículos 7 a 8, você pode conferir. Ambos foram justificados pela fé, mas um crente justificado pela fé ainda pode viver longe de Deus e perto dos prazeres do mundo. No capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus chamando Abraão e lhe prometendo grandes coisas. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Quanto a Ló, não há menção de que Deus o tenha chamado. Ele apenas seguiu a Abraão. Não é verdade? O crente vitorioso é aquele que aprendeu a ouvir de Deus e a seguir as suas direções. O crente longe de Deus segue o líder, a multidão, a onda, a moda. Gênesis 13, versículos de 1 a 10, diz que houve problemas entre os pastores de gado de Abraão e de Ló. Ambos eram muito ricos e o pasto era pequeno para tanto gado. Abraão propõe então a Ló, dizendo o seguinte: olha, pode escolher para onde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E vice-versa. Ló não foi de ouvir a voz de Deus, mas ele foi buscar o quê? Orientação sobre a melhor direção e preferiu confiar no seu bom senso. Olhou para as campinas verdejantes de um lado e a terra enturricada de seca do outro. Qual você acha que ele escolheu? Aquilo que pareceu melhor do ponto de vista natural. Isso é andar por vista sem depender de Deus.
Ló andou por vista e o resultado desse andar é que ele foi parar em Sodoma. Não de uma vez, mas aos poucos, é verdade. Gênesis 13, versículo 2 diz que ele foi armando tendas até ir morar em Sodoma. Tomamos uma decisão aparentemente inteligente hoje, uma mais esperta amanhã, e aos poucos estamos direcionando nossas vidas para Sodoma. O resultado de confiar na força e no entendimento próprio é o pecado de Sodoma. O entendimento próprio é um grande empecilho a uma vida de vitória. Não podemos ter vitória confiando unicamente em nosso bom senso e inteligência. Talvez, em um certo momento, Ló tenha pensado consigo: por que morar em tendas com uma cidade tão confortável aqui, tão perto? Isso não é lógico, não é? Ou você acha que é lógico para um servo de Deus? Na cidade eu tenho mais proteção, conforto e diversão. O que é de errado em morar em uma cidade? O entendimento próprio é carne. E o que nasce da carne nunca pode viver algo do espírito. O problema é que, naqueles dias, habitar em tendas fazia parte do mover de Deus, da contracultura do sistema vigente, da disposição de agradar a Deus. Nada de errado, de criminoso ou antiético morar em Sodoma, mas estava fora da vontade do mover de Deus. Por que Abraão habitava em tendas? Hebreus 11, versículo 9 e 10, nos dá a resposta. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. A atitude de Abraão de morar em tendas era profética, indicava sua fé e esperança em Deus e também era a forma de não se contaminar com o mundo naqueles dias. Recentemente, a arqueologia descobriu que, naqueles dias, cada cidade era consagrada a um deus e os seus habitantes eram obrigados a adorá-los. Talvez seja esse o motivo pelo qual os patriarcas habitavam em tendas. Era uma forma de testemunhar de Deus e de rejeitar a idolatria. Se desejamos ser crentes vencedores, precisamos, como Abraão, estar em harmonia com o mover de Deus em nossos dias. Mesmo que pareça algo ilógico para os padrões do mundo. No capítulo 14, vemos Ló envolvido em uma guerra e sendo levado cativo. Isso faz com que Abraão tenha de se envolver para libertar o sobrinho. O crente carnal sempre dá trabalho aos espirituais. Você já parou para pensar nisso? Os espirituais têm problemas, mas os carnais são um problema ambulante. O mais interessante é que não vemos Ló agradecendo a Abraão, como fazem os outros reis ímpios. E o pior, Ló volta a morar em Sodoma. Aquela situação não serviu como advertência para ele. Estava acostumado com o pecado da cidade. No capítulo 18, Deus resolve destruir Sodoma. E qual a sua atitude em relação a Abraão? Em Gênesis 18, versículo 17. Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Antes de Deus agir, ele compartilha os seus planos. Mas com quem que ele faz isso? Enquanto Abraão compartilhava do coração de Deus, Ló estava completamente alheio. E não se diz que Deus tenha compartilhado seus planos com ele. Deus tem agido. Mas quantos percebem o mover do seu braço em nossos dias? Há uma intensa agitação no mundo espiritual. Mas muitos de nós dormimos tranquilamente como Ló em Sodoma, à beira da destruição. Do capítulo 19, versículo 16, lemos que Ló foi como que arrastado de dentro de Sodoma. Vocês lembram? Mesmo depois de ouvir o que Deus faria. Demorou um pouco para obedecer a Deus. Muitos crentes também são assim, tardios em obedecer a Deus. Ló foi salvo da destruição, mas qual o testemunho que se pode dar a seu respeito? Quase nenhum. O mais interessante é que, em Gênesis 19, versículo 29, lemos que, quando Deus ia destruir Sodoma, ele se lembrou de Abraão e salvou Ló. Que coisa impressionante. Salvo pela intercessão do homem espiritual. Deus salvou Ló por causa de Abraão. Note que, assim como o sangue de Abel clamou ao Senhor da terra, Gênesis 4, versículo 10, também os pecados do povo clamaram das cidades perversas. Deus é longânimo e retém seu julgamento para que os pecadores tenham tempo de se arrependerem. 2 Pedro 3, versículos de 1 a 9. Não apenas o Senhor foi longânimo, mas também se mostrou disposto a ouvir a intercessão de Abraão e a pensar em poupar Sodoma, caso lá houvesse 10 justos. Quando chegou a hora,
de as cidades serem queimadas, Deus enviou seus anjos para livrar Ló, mesmo que não pudesse ter encontrado 10 pessoas justas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Ló merecia ser livrado? Claro que não. Mas será que qualquer um de nós merece ser salvo da ira vindoura? Claro que não. Pode ser que não tenhamos cometido os mesmos pecados que o povo de Sodoma e Gomorra, mas ainda assim somos pecadores. Sem fé em Jesus Cristo, não poderemos ser salvos do julgamento vindouro. A situação não é diferente nos dias de hoje. Jesus ainda é o amigo dos pecadores e salvará todos os que se voltarem para ele com um verdadeiro arrependimento e fé. Ao despertar aquela manhã, os habitantes das cidades da planície não tinham ideia de que seria o último dia da vida deles. Gênesis 19, versículo 23. A vida seguia sua rotina habitual. Então veio o fogo. Lucas 17, melhor dizendo, versículo 26 ao 30. Quando vier o julgamento, você será como Abraão e não terá de se preocupar com a ira de Deus, ou será como Ló? Semelhante a Ló, será salvo como que através do fogo. Ou você será como o povo de Sodoma e se perderá para sempre. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. No fim da vida desses dois homens, vemos os frutos finais. Abraão gerou Isaque, que simboliza Cristo, tá? O propósito final de Deus para a sua vida. O alvo de Deus é que, ao final, cada um de nós expresse a Cristo em nossas vidas, para que o mundo veja Isaque, tá? Então, por quê? Porque Isaque aponta também para o fruto, né, do Espírito. Agora, por outro lado, em Gênesis 19, versículo 30 ao 38, lemos que Ló gerou a Ben-Ami e Moabe. Dispensa comentários a forma como Ló gerou os seus filhos por meio de um incesto com suas próprias filhas. Mais importante é o fato de que tanto Ben-Ami quanto Moabe era vedado o direito de fazerem parte da congregação de Israel. Leia Deuteronômio 23, versículo 3. Eles foram inimigos do povo de Deus por todos os seus dias. Apontam para o fruto da carne, que é podre e vergonhoso. Que fim melancólico para um servo de Deus. Todos temos diante de nós caminhos. O da carne e o do espírito. A carne é derrota. O espírito é vitória. Ouço alguns dizerem entre nós: já sou justo pela fé. Não preciso me preocupar com coisa alguma. Não tenho dúvida de que você é um justo. Mas você é um justo como Abraão ou um justo como Ló? Minha oração é para que você seja um justo, um vencedor como Abraão. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, em humildade nos prostramos diante de Ti, recordando a destruição de Sodoma e Gomorra e o fogo que caiu do céu sobre essas cidades perversas. Nós, Teus servos, contemplamos Tua misericórdia, que resplandeceu sobre Ló e sua família, guiando-os para longe da ira iminente, preservando-os do destino das cidades condenadas. Mas também vemos Tua justiça, ó Senhor, que não pode tolerar a iniquidade e a depravação, que traz julgamento sobre os corações endurecidos e lança chamas sobre os ímpios. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é verdadeira e que Tu julgarás o mundo com justiça. Quando Jesus, o Filho, retornar em glória para renovar os céus e a terra, conforme prometido, isso acontecerá também. Assim, enquanto aguardamos esse grande dia, que nossa fé seja firme e nossa vida santa, que possamos encontrar refúgio em Tua misericórdia e viver em obediência à Tua vontade soberana. Que este mundo, consumido pelo pecado, seja purificado pelo fogo de Tua santidade e que nós, Teus servos, possamos habitar na nova criação onde reinarás para sempre. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Antes, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Então faça o seu comentário, deixe o seu pedido de oração e intercessão, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá? Pois você tem a oportunidade aqui de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Esta é uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.